Só me avisa aí quando estiver conectado. Deus seja louvado pela vida dos irmãos que estão aqui essa noite. Depois de um feriadão aí prolongado, para poder descansar. Alguns já até voltaram para o batente. Deus seja louvado. Conectamos aí? Lá está proibindo cada vez mais. Para mim já apareceu. Amém? Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, da Palavra de Deus. Nós vamos ler alguns versículos, aliás, um único versículo, nessa noite. Quem achou, diga amém. Ah, tá fraco. Misericórdia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, da Palavra de Deus, essa noite, para as nossas vidas. É um versículo extremamente conhecido, e eu vou deixar claro para os irmãos que eu não termino essa mensagem hoje, ela vai ser prolongada para o sábado. Sábado nós temos consagração aqui às 10 horas, em jejum. Aqueles que puderem vir, estejam aqui em jejum. Nós vamos estar aqui consagrando ao Senhor, e após o período de consagração nós vamos entrar no estudo, dando continuidade a essa mensagem, e aí eu termino ela só no domingo. Então vai ser uma maratona aí, em nome de Jesus, até domingo aí, sobre esse tema. E aí, ao longo das quintas-feiras, os irmãos vão estar trazendo aí mensagens com esse tema de influência. Os irmãos já acharam o Evangelho de Marcos 16, versículo 15? Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda. Eu vou contar até 3, você vai ler esse versículo aí na sua versão, com autoridade, fé, em nome de Jesus. Vai, 1, 2, 3, vai. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo nesse lugar, essa noite. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações essa noite. Leva-nos, Senhor, ao âmago daquilo que Tu tens para as nossas vidas essa noite. Que nós possamos entender de uma maneira fácil, tranquila e simples tudo aquilo, Senhor, que Tu tens a falar conosco essa noite. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Todos digam. Coloque a mão direita sobre o seu coração e faça uma oração comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e o meu entendimento para a pregação da Tua palavra. Fala comigo, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Embora nós apenas tenhamos lido um único versículo, esse versículo está dentro de um contexto. Você não pode tirar um versículo do seu contexto, porque senão você pode cair no erro de uma grande heresia. Toda vez que você tira um versículo do seu contexto,
você corre o grande risco de cometer uma grande gafe e cometer até uma heresia. Então eu não vou tirar esse versículo do seu contexto, eu vou te trazer o contexto dele. Jesus havia morrido. Jesus o quê? E aí ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse texto vai dizer que Jesus vai aparecer a Maria Madalena, no qual ele expulsou os demônios. Ela tem esse encontro com Cristo. Ela vai contar aos 11, porque Judas já tinha morrido. Eles não acreditam. Jesus vai se encontrar com aqueles 2 discípulos que estão indo a caminho de Emaús. Eles, ao entrar em casa, no partir do pão, Jesus se auto-revela a eles. Eles voltam correndo para Jerusalém, para dizer para os 11 que Jesus havia o quê? Ressuscitado. Mas todavia, eles não acreditaram. Eles não acreditaram. A Bíblia vai dizer que em um dado momento, eles estão à mesa, não sei se é por almoço, não sei por jantar, possivelmente para o jantar, e Jesus simplesmente aparece. Só que Jesus não aparece, eu creio que não apareceu muito com um sorriso nos lábios. Eu creio que ele não apareceu assim, e aí rapaziada, como é que tá, não sei o que, não. Ele já chega falando o quê? Da incredulidade, da dureza do coração. Por quê? Porque os outros haviam falado que ele havia ressuscitado, mas eles não creram, ou acreditaram. E aí, essas são as últimas instruções de Jesus, descritas pelo Evangelho de Marcos, e aqui tem uma palavra que nós precisamos tomar posse dela, que é o versículo de número 15, que diz: ide, pregai a toda, é uma ou outra? É só o continente tal e não o tal? Ele está dizendo para fazer o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho pode ser correspondido de 3 formas. Simples aqui. Essa aqui, que vocês estão me vendo falar, pode não ser eu, pode ser o presbítero Leone, pode não ser o presbítero Leone, pode ser o Ulisses, pode ser a Viviane, pode ser a Ruth, pode ser o Enzo, pode ser outra pessoa. Essa é uma das formas. Você está entendendo? Diga amém. A outra forma é o missionário, que abandona a sua moradia e vai para o campo, ou vai para uma outra nação. Ele está fazendo o quê? O ide, pregando o Evangelho. Qual é a terceira forma de pregar o Evangelho? Não ouvi. Com a sua vida. A sua vida prega muito mais do que um pastor no púlpito. E isso corresponde à influência. No mundo no qual estamos vivendo, há uma palavra, um movimento no mundo digital, principalmente da internet, de influência, influenciadores, ou aquela coisa americana, americanizada, influencer. Não sei por que tem que americanizar tudo, né? Nós somos brasileiros, é influência, influência. Mas tudo bem, querem falar bonitinho, a gente vai falar bonitinho. Influencer. Se você pegar e ver, tanto no YouTube, tanto no Instagram, tanto no Facebook, sempre tem alguém fazendo o quê? Colocando um conteúdo. Está lançando alguma coisa. Por quê? Porque quem coloca alguma coisa sabe que alguém ali vai consumir aquilo. E se tem uma arma muito importante que eu preciso entender, é que influência é uma arma que eu posso usá-la para abençoar, ou eu posso usar para destruir. Por mais que seja uma coisinha aí digital, do século 21, do advento da internet, isso não é novo.
influenciar ou ser influenciado, isso é antigo. Isso é muito antigo. Aí eu fui pegar a definição de influência no dicionário. Ação de influir, ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificação. Toda vez que eu recebo a influência de alguém, ou que eu influencio alguém, esse ato de influir está mudando alguma coisa ou alguém. Você consegue entender a grandeza disso aqui? Se você não esteve conosco na nossa consagração do mês passado, e eu vou voltar aqui rapidinho num tópico aqui, Gênesis capítulo 1 e 2 fala da criação. Deus vai pegar o que? Pó da terra, vai fazer o que? Quem? O homem. Ele pega o pó e do pó direto ele faz? Não, ele faz um boneco. Para se fazer um boneco, possivelmente ele usou alguns elementos além da terra, inclusive a água, porque o nosso corpo também tem muita água, muito líquido, por assim dizer. E aí ele faz um boneco. Por que ele faz? Ele faz o que? Barro. É ou não é? Ele faz barro. Se você parar para pensar e analisar, o barro molhado, a terra molhada, o barro também molhado, ele faz o quê? Ele fica o quê? Maleável, suscetível, moldável. A matéria-prima usada por Deus para fazer o homem é algo que é moldável, maleável. Se você pegar Gênesis capítulo 3, você vai ver que Satanás não vem com os seus demônios, não vem com um exército grandioso, para tentar fazer com que Eva e depois Adão venham a pecar. Ele faz o quê? Influência. Ele não precisou trazer um grande exército contra eles, ele precisou o quê? Influenciá-los. Por quê? Porque ele descobriu que o ser humano é moldável. Se você parar para pensar, todas as mídias trabalham o quê? Num jeito de influenciar para que você consuma aquilo que eles querem. Por quê? Porque eles sabem que isso aqui é moldável. E Satanás sabe disso. Quando Jesus está falando aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, isso aqui tem uma importância muito grande. Porque eu preciso ser alguém que vai influenciar uma vida, para que essa vida também seja moldada, mas para os padrões de Cristo. Pensa comigo. Se você pegar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está trabalhando, Ele está trabalhando através de influência. Pega Abraão. Abraão vivia onde? Na Mesopotâmia, depois foi para Ur dos Caldeus. Aonde ele vivia, inclusive os seus parentes, eram o quê? Pessoas totalmente idólatras. Aí Deus fala para ele o quê? Sai da terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Dessa nação viria quem? O Cristo. Só que essa nação constituída por Deus através de Abraão, ela é totalmente diferente das outras que estão ao seu redor. As outras tinham o quê? Poligamia, idolatria. A nação que Deus vai constituir através de Abraão, ela é o quê? Diferente. Mas qual era o contexto aqui? Influenciar as outras. O contexto aqui era ser diferente, capaz de chamar a atenção das outras, influenciando as outras, para que elas queiram saber que Deus é esse, e queiram ser semelhante. Você pode parar para pensar que todas as vezes que deu errado para Israel, é porque ele não influenciou as nações vizinhas, ele foi o quê? Influenciado.
Todas as vezes que eles foram influenciados pelas nações vizinhas, eles se quebraram. Por quê? Porque Deus está deixando bem claro, o fato de estarmos na terra, é porque nós estamos aqui para influenciar. E isso aconteceu com Abraão. E aí eu posso andar mais um pouquinho, eu chego um homem chamado Moisés, que Deus vai chamá-lo por uma conversa de uns diazinhos, 80 dias só, de jejum no monte. E aí, quando ele desce com as tábuas da lei na sua mão. O que Deus está dizendo ali? Os 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus estava diferenciando das outras nações. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é espiritual, por isso que o rosto de Moisés brilhava, porque era algo sobrenatural, divino, mas ele tinha nas mãos o quê? Os 10 é moral. A palavra de Deus, a vida cristã, a influência que eu tenho que exercer no mundo, não é só espiritual, é também posicionamento moral. É por isso que o povo de Deus tinha que ser diferente. Lá era assim, assado, lá nos cananeus era assim, era assado, lá nos jebuseus era assim, assim, assado, mas em Israel era diferente. A ideia de Deus, após o pecado no Éden, por conta que Adão e Eva sucumbiram à influência de Satanás, e ele descobriu que isso aqui é moldável, é maleável, é o que? Fazer de nós um povo que vai influenciar mais do que ser influenciado. Eu posso andar um pouquinho mais na história, se você quiser. Vou pular Jesus porque ele é o maior influenciador. Mas você pode ver que Jesus, quando pega os 11, na verdade os 12, 11 deles são influenciados ao ponto das suas vidas mudarem completamente. Pedro era o quê? Era o quê? Pescador. Se tornou o quê? Um dos maiores homens do Evangelho. Levi, que ganhou o nome depois de Mateus, era o quê? Cobrador de impostos, um publicano. E se tornou o quê? O autor de um livro. E eu poderia citar todos eles, mas o único que se perdeu por quê? Porque cedeu às influências do momento. Toda a pressão do maligno, toda a pressão do mundo, é fazer com que você ceda às influências desse tempo, desse presente século, para que você perca Jesus de vista. Porque se eu perder Jesus de vista, eu posso perder muito mais do que a minha própria caminhada com Ele. Eu posso perder a minha vida. Eu posso perder a minha salvação. A minha pergunta nessa noite, eu vou começar com as minhas perguntas, vocês que me conhecem. A minha pergunta essa noite é: quem tem me influenciado? Ou como eu tenho influenciado outros? Porque o versículo aqui, volte ao versículo comigo, por favor. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? Sejam influentes, capazes de mudar a história de vida de uma família, de uma vida, de uma nação. Quando ele diz, ide por todo mundo, sabe o que ele está querendo dizer? Não é em Israel, é onde? Lá fora. Eu não preciso ser influente aqui dentro. Aonde eu preciso ser influente?
lá fora, dentro da minha casa, dentro do meu local de trabalho. É lá que a vida acontece, mais do que aqui. Então Jesus está contando conosco, porque vocês acham que Jesus permitiu que Paulo construísse ou desse o início à igreja? Paulo foi um dos homens, ele escreveu mais de 70% do Novo Testamento e ele fundou mais igrejas, principalmente no tempo dos gentios. E hoje nós estamos aqui. Por quê? Mateus 5,13. O que diz Mateus 5,13? Abre alguém aí, vai, 1, 2, 3. Já vou preparando para sábado, igual eu faço sábado. Se eu não errei, Mateus 5,13. Opa! Vós sois e a luz? Vós sois e a luz? Continua, por favor. O que ele está querendo dizer? Influência. Uma comida sem sal é uma comida sossa. Eu estive internado no meu acidente 3 dias, eu comi no hospital, embora seja um hospital particular, mas a comida, mas quando você bota uma pitadinha de sal, tudo. Então a igreja de Cristo foi criada, estabelecida e colocada na terra com um propósito. Qual é o propósito? Influenciar. Ser influente. A palavra Jesus está falando com quem aqui? Para me contextualizar aqui. Jesus entra numa casa, eles estão sentados, quem é? Quem são eles? Quem? Os discípulos. Jesus está falando com? Jesus está falando com? Os discípulos. Matetes, no grego, que literalmente também quer dizer aprendiz. Matetes do grego, discípulo, aprendiz. O que um aprendiz faz? Ele aprende com o mestre, e depois ele coloca, por isso que é matetes. Eu preciso aprender com Deus, para depois colocar. Lembra que eu falei para vocês, que os influencers digitais, eles lançam conteúdo, porque eles lançam esse conteúdo para que você consuma. E uma vez que você consuma, você ou compra a ideia dele, ou compra aquilo que ele está mostrando para que você compre. Consegue entender? Quando eu sou um aprendiz de Cristo, o que eu preciso consumir? Mas não é só consumir. Eu preciso me tornar um produtor de conteúdo. Eu estou usando palavras desse tempo, irmãos. Eu não posso ser somente alguém que consome e não produzo. Porque senão eu não sou sal da terra. Uma pergunta. Eu fiz essa pergunta numa das pregações dos últimos domingos. O que te motiva a vir para a igreja? O que tem te motivado a sair da tua casa, terça, quinta, domingo, e vir para a igreja cultuar ao Senhor? Mas hoje eu vou ampliar essa pergunta. O que você tem feito quando aqui você adquire conteúdo e consome o conteúdo, mas quando você sai daqui, o que você faz desse conteúdo? Que tipo de influência eu tenho tido na minha casa? Que tipo de influência eu tenho tido no meu trabalho?
Que tipo de influência os vizinhos têm de mim quando me olham? Porque Jesus está falando com o discípulo. Tem algum discípulo de Jesus aqui nessa noite? Tem algum aprendiz de Cristo nessa noite? Então Jesus está falando com você e comigo. Quais as influências que eu tenho passado para os meus filhos? Para os meus pais, se eles não são convertidos? Ou para os meus netos que não são convertidos? Ou por alguém na minha família? Que tipo de influência? Porque não adianta só consumir. Eu preciso ser alguém que vai Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente quer se acomodar. Só vem aqui, recebo. Quando saio daqui, saio cheio vou digerir, mas eu nunca produzo. Eu me torno um produto do meio. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite com todas as palavras. Jesus não morreu naquela cruz e ressuscitou para que você se torne um produto do meio. Jesus morreu e ressuscitou para que você se torne um produtor de conteúdo do Evangelho, para que todos ao seu redor vejam Cristo em você. Para que você seja um influenciador e não um influenciado. Eu poderia citar alguns personagens aqui. Primeiro, José. José foi influenciado? Sim ou não? Lá no Egito. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, na Babilônia, foram influenciados? Sansão foi influenciado? Qual o resultado deles? Quando eu sou um influenciador, Deus vem e me capacita. Não te livra das dificuldades e nem das lutas, mas te usa no meio delas. Mas quando eu cedo às influências do mundo, Sansão dentro de Israel foi juiz durante 20 anos. Dentro de Israel, ele matava exército inimigo com queixada de burro. Mas fora dele, ele era simplesmente influenciado. Você quer saber de uma coisa? Na Rússia e na Ucrânia hoje tem uma guerra, todo mundo está vendo, não é segredo para ninguém. Mas existe uma guerra velada, todos os dias, inclusive quando você está dormindo, entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças do inimigo. E eles querem ganhar essa guerra através do quê? Da influência. O que você for influenciado fará com que você venha a viver. Se a sua mente for influenciada pelo mundo, como que você vai viver? Pelos caminhos do mundo. Mas se a sua mente for influenciada pela palavra de Deus, vós se tornareis o quê? Sal e luz do mundo. Sabe por que Satanás tenta tanto tirar você da presença de Deus? Sabe por que Satanás trabalha tanto para tirar você da posição daquilo que Deus quer para a tua vida? Porque ele sabe que no dia que você entender que você não é um produto do meio, mas é alguém separado por Deus, escolhido por Deus, para viver através da palavra, para consumir o conteúdo da palavra e se tornar um influenciador, e ele sabe que no dia que você influenciar alguém, ambientes mudam. Situações mudam. Pessoas mudam.
vidas mudam, nações mudam. Vou citar de novo. Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, mais conhecidos. Se eu falar Ananias, Azaria e Misael, vocês não vão querer. Havia um edito na Babilônia. Todo mundo tem que se curvar. A influência é o quê? Quase que nem influência, né? Já é imposição. Mas qual era a influência? Se curve, que está tudo certo. Exatamente assim que o inimigo trabalha. Ele só quer que você se curve às influências. Não vai doer. Mas sempre que você permanecer de pé, você muda uma situação de uma nação. O fato de Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvarem, não os livrou da fornalha. Mas Deus os livrou aonde? Na fornalha. E sabe qual é o lindo dessa história? É que quando eles saem da fornalha, que Nabucodonosor vê que há um quarto homem lá dentro, ele sai, ele faz um novo edito. Aquele que falar alguma coisa contra Deus, esses meninos, eu mato, esquartejo e taco fogo na casa. Se eles se curvam, quem continuaria sendo adorado? A estátua. Eles mudaram um edito real. Eles mudaram a consciência, a mente de um rei, de um imperador chamado Nabucodonosor. Por quê? Porque eles preferiram ser influenciados por Deus do que um edito do mundo. A minha pergunta é, quem tem te influenciado? A novela das 9? O Big Brother? A Fazenda? A blogueirinha, que nem existe mais, né? Agora é influencer. A digital influencer. O que tem te influenciado de verdade? Porque isso aqui faz toda a questão, irmãos. Porque eu falei para vocês de Abraão, eu falei para vocês de Moisés, eu falei para vocês de Paulo. Sabe por quê? Porque isso tudo terminou aonde? Na igreja. E a igreja foi colocada na terra, e está na terra ainda, sabe por quê? Para exercer influência. Mas a igreja está mais preocupada em se envolver com política do que dobrar o joelho e influenciar através do posicionamento diante de Deus. A igreja está mais preocupada em trazer situações mundanas para dentro dela, para que o jovem não saia da igreja, ou com a desculpa que trazê-los de fora para dentro da igreja, do que ser uma influência normal, na palavra. Eu falei uma coisa que vocês concordaram. José precisou ser influenciado do Egito para se tornar governador? Precisou? Ele tinha o quê? Uma posição. E essa posição em Deus o fez virar governador. Eu não preciso ser influenciado pelo mundo, pelas maneiras mundanas, trazer as maneiras mundanas para dentro da igreja, para ser igreja. Eu sou igreja, independente de qualquer coisa. E a influência que eu vou sofrer e que eu vou passar é a palavra. As igrejas estão perdendo caminhos. Estão perdendo a essência. Não, porque nós temos que trazer o jovem. Não, nós temos que prender o jovem da igreja. Se ele não quiser, se ele não tiver influência da palavra, se ele não tiver influência em casa, ele não vai ficar. Mas se ele sofrer a influência da palavra, dos pais, do pastor da igreja, dos sinos que é cantado, da pregação da palavra de Deus, e permitir que isso faça, eu garanto que a igreja pode ser a mais quadrada que o jovem pode dizer, mas pela presença de Deus ele fica. A igreja está parecendo um clube, irmãos. Tem igreja parecendo um show.
Sabe qual é o problema? Todo mundo aqui mexe em computador, já mexeu em computador, certo? Sabe quando você quer passar um arquivo e de repente sai uma telinha, diz erro 404, erro 608, que não vai passar? A igreja está cometendo alguns erros, tentando passar algo, mas a telinha aparece o quê? Erro, 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 e não passa. Porque se o conteúdo não for sal da terra, para brilhar a luz de Cristo no mundo, a gente pode estar passando qualquer outra coisa, menos a verdade bíblica. E o fato de no computador dar erro, aí eu estou lá, aí aparece erro, 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 não vai, eu vou perder o quê? Tempo e os documentos. Mas quando a igreja erra, ela não aparece aquela telinha, erro, ela pode matar uma vida. Quando a igreja deixa de influenciar para ser influenciada, ela está deixando de proclamar o ID de Jesus, para se tornar mais uma no sistema mundano. E por incrível que pareça, até um sistema gospel desse que está aí, poluído, que está sendo influenciado mais do mundo do que pela própria palavra de Deus. Lá fora, no meu trabalho, se eu errar, eu perco algumas coisas. Perco um documento, perco um contrato, perco isso, aquilo, outro. Aqui, eu posso fazer com que uma alma vá para o inferno. Você tem noção disso? Que se você se omitir e influenciar alguém, você pode estar colaborando com se alguém vá para o inferno. Mas quando você influencia e ela não quer, aí segue-se o juízo. Mas se você se omite, se uma igreja se omite a ser influenciadora, ser sal e luz, de não ir fazer o ID, ela pode estar colaborando com a colocação de uma alma no inferno. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Essas portas quando se abrem não é brincadeira. Assumir um púlpito como esse não é brincadeira. Trazer uma mensagem não é brincadeira. Viver além dessas portas não é brincadeira. Ser crente é difícil demais. É tomar pancada dentro de casa. É tomar pancada no trabalho. É virar chacota na mão de muita gente só porque você se posicionou. Mas eu te dizer, não abra mão do seu posicionamento com Deus. Porque às vezes você não vai falar nada, mas o seu posicionamento vai influenciar outros. A maior pregação é com a vida, não é com palavras. Porque eu posso falar muita coisa aqui para você e não viver nem a metade. Mas eu posso ficar calado, mas me posicionando em Deus. E alguém ver e dizer, esse é homem de Deus. Esse é uma mulher de Deus. Deus está muito preocupado. Nesses últimos dias eu creio nisso. Que Deus está preocupado em se nós somos influenciadores, somos aprendizes e nos tornemos influenciadores, ou se somos apenas aprendizes para nos tornar um produto do meio e não expandimos isso para outras vidas. Quantas vidas cruzam nossas vidas durante a semana? Durante o dia? Durante o ano? Será que eu tenho sido sal e luz? De fato e de verdade? Será que eu estou proclamando o ID de Jesus? Sendo um influenciador? Irmãos, a coisa até feia, está tão feia que eu lembrei agora. Eu não vou citar nomes, uma pessoa veio, queria fazer uma coisa na igreja. Eu estou olhando. Ah, pastor, dá para fazer isso, isso, isso.
Falei, não dá. Ah, mas eu vou trazer fulano e beltrano. Falei, agora que não dá mesmo. E eu sou direto, irmãos. Porque esse fulano e beltrano, que quer trazer, ele quer trazer uma tradição pagã, para quê? Não vai trazer. Não vai. Se ele quer fazer dessa forma, ele vá para onde é assim e faça. Não somos a melhor igreja como instituição, como organização, não somos. E nem temos a pretensão de ser. Mas a nossa influência é a palavra de Deus. Não vem com paganismo para cá que não vai rolar. Nós vamos bater de frente. Nós vamos barrar mesmo, eu vou barrar mesmo. Não vem com paganismo, não. Irmão, isso me tirou do sério. Quando a pessoa falou isso, eu queria porque eu vou trazer. O quê? Como é que é? Não vai. Porque a gente não pode falhar como igreja. Não como igreja organismo e nem como igreja organizacional. A gente não pode. Imagina trazer para o púlpito um paganismo. Não vai. Ah, mas pastor, o que tem? É esse que tem que está destruindo muitas igrejas. É esse que tem e nada a ver que tem destruído muitas vidas. Não, pastor, o que tem? Só um negocinho, né? Nada a ver. Tem muito crente que pode amanhecer no inferno, porque viveu a vida, sabe o quê? O que tem? Nada a ver. E assim o diabo vai só colocando o pezinho. Você quer um conselho? Tire da tua vida cristã o que tem e o nada a ver. Seja influenciado pela palavra de Deus. Seja regido pela palavra de Deus. Faça com que a palavra de Deus seja para você uma forma de mestre e você o aprendiz, para que quando você sair aos campos e valados, às vezes dentro da sua própria casa, você é alguém que vai constituir conteúdo para a vida de alguém. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Ser influenciadores. E se for para ser influenciado, que seja pela palavra de Deus. Feche seus olhos, por favor. Pastor, como ser o influenciador? Através da palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você vai ver que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá em Lucas 10, eu vos dei poder. O Espírito Santo já habita em nós. O poder já foi liberado a nós. Só que às vezes a gente está sendo mais consumidor do que proclamador. Às vezes a gente está sofrendo só influência e está deixando de ser influenciador. Eu não estou dizendo que você não possa conversar com as pessoas no seu trabalho. Depende da conversa, né? Eu não estou dizendo que você não possa conviver com pessoas da sua família. Mas quando chegar, você chegue como um homem, como uma mulher de Deus, um influenciador, um sal da terra. Imagina chegar numa casa, e vamos imaginar essa casa como uma comida de hospital, sem gosto nenhum. Você chega, é mais um.
Mas quando você chegar como sal da terra, você muda aquele ambiente. Deus te colocou dentro dessa casa, Deus te colocou dentro dessa família, Deus te colocou dentro desse trabalho, e já te capacitou com o poder dos altos céus e com o Espírito Santo, para que você entenda que você não nasceu para ser produto do meio, você nasceu para ser um influenciador, para mudar a história. Para entrar no seio dessa família, como sal da terra, como luz do mundo, no meio dessas trevas que talvez a sua família está vivendo, no meio das trevas de alguém, no meio das trevas, lá no seu trabalho, e ser luz, tem que influenciar, porque Ele já te municiou para isso. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente dá muita desculpa. Deus dá dom, a gente dá desculpa. Deus capacita, a gente dá desculpa. Deus tirou a gente do tremedal de lama, nos purificou, nos deu um nome novo, nos deu vestes novas, nos deu o Espírito Santo, nos deu o nome que está acima de todos os nomes, e Ele diz, vai influenciar, porque o mundo precisa ser influenciado. E a gente faz o quê? Dá desculpa. Não, só vou só na igreja, só domingo, só na quinta-feira, só na terça, tá bom. Tá bom? Não tá. Porque Deus está te dando fortalecimento para quando você chegar lá, você influenciar aquele lugar, para mudar aquele ambiente, para mudar aquela visão, para mudar aquela casa. Só que às vezes eu estou de braço cruzado, porque eu quero só consumir. Você tem noção de quantas pessoas ao seu redor estão sedentas de Deus? Estão famintas de Deus? Estão carentes de Deus? E quando Jesus fala assim, Ele vira para os discípulos lá em Emaús, que Ele parte o pão, você sabe o que Ele quer dizer com isso? Reparta! Você sabe o que entre os mandamentos, Jesus vai dizer o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E aí Ele vai dizer, o segundo é este, amarás o teu próximo. Influência, para mudar aquela vida, senão ela vai para o inferno. Ou você influencia através da palavra, através daquilo que Deus tem te dado, ou você vai ser cúmplice dela ir para o inferno. E não vai ser culpa de Deus, porque Deus já ressuscitou, Jesus já deu Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, o Senhor já deu o nome que está acima de todos os nomes, o Senhor já deu o Espírito Santo, já nos capacitou com poder. E nós, muitas das vezes, não queremos ser influenciadores. Sabe que muitas nações, muitos bairros, muitas famílias, muitas cidades estão deploravelmente destruídas imoralmente porque a igreja falhou. A igreja está falhando. E quando eu digo igreja, não é só isso aqui não, tá? É isso aqui, ó. Porque o Senhor me colocou lá, e eu não fui sal da terra. O Senhor me colocou aqui, mas eu não fui luz para ali. E eu tinha toda a munição do mundo para ser usado por Deus para mudar o ambiente, para mudar a situação, para mudar a realidade. Eu simplesmente cruzei os braços. O ID de Jesus é um imperativo, Ele está mandando. Ele não está pedindo. Porque Ele sabe que uma vez que cair no inferno, não sai de lá nunca mais.
Mas, pastores, se a pessoa não quiser, aí é problema dela. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 33, que se o atalaia vir que vem um inimigo, que vem a espada, ele não fizer nada, ele será réu daquele sangue. Mas se ele fizer, se ele clamar, se ele tocar a sua trombeta, e o povo não se der por avisado, ele está livre daquele sangue. Sabe o que é isso? Influência. É você chegar e falar assim: olha, com todo amor e carinho, esse caminho que você está trilhando, você pode não chegar no céu. Você pode parar num lugar muito terrível. Com todo amor e carinho, você orar para essa pessoa. Com todo amor e carinho, você interceder para essa pessoa. Com todo amor e carinho, você cessar a luz da vida dela. Para que amanhã ou depois você não seja um cúmplice de alguém que nasceu para ir para o céu, mas foi somente influenciado pelo mundo e parou no inferno. A minha pergunta nessa noite, diante de tudo aquilo que Deus tem me dado, o que eu tenho sido? Um influenciador ou um influenciado? Diante de tudo aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, diante dos meus filhos, eu tenho sido influenciador, eu tenho sido influenciado. Eu louvo a Deus pelos meus 2 filhos, irmãos. Eu tive uma experiência sexta-feira passada com o meu filho mais velho, está ali. Na escola teve um baile de carnaval, ele virou para mim: pai, eu não vou, porque isso não é de Deus. Falei: não vai, você não precisa de uniforme, tem aula. Não vou. Eu respeitei. Por volta do horário da escola, ele pegou o celular e viu um amiguinho dele que é crente, vestido, fantasiado para ir para o carnaval. Ele pegou o telefone, ligou para ele e comeu o fígado dele. Falei: gente, eu estou criando um monstro. Ele falou: sabe o que ele falou? Isso está errado. Você, como crente, jamais deveria participar da festa da carne. Mas mais errado que você está seus pais que permitiram. A mãe que se interrompeu, eu falei: deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Mais errado do que você, fulano, são seus pais que são crentes, deixa você participar. A sua influência aqui pode gerar alguém ali, mas o que eu vou gerar aqui pode levar para o céu ou para o inferno. Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto. Se o ambiente está sombrio, se o ambiente não está favorável, das duas uma: ou você está sobre batalha espiritual, sobre luta espiritual, ou você não está sendo sal da terra. Porque se essa coisa está aí há 20 anos e não muda, tem alguma coisa errada, ou com a palavra de Deus, ou com o seu posicionamento. Ela, eu tenho certeza que não tem problema. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio da Tua palavra essa noite. Queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós sofremos a influência do mundo e cedemos a ela. Queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fomos mais influenciados do que influenciadores. Queremos te pedir, Senhor, perdão mais uma vez por todas as vezes que nós só consumimos o conteúdo e nunca repartimos com ninguém.
Pedimos perdão, Senhor, porque muitas das vezes nós não estamos atendendo o ID verdadeiro de Cristo. Estamos muitas das vezes, Senhor, sendo só um produto do meio. E um mau produto do meio, porque nós nem sequer refletimos a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, protege, livra-nos de todo mal. Obrigado pela Tua presença nessa noite. Em nome de Jesus, todos digam. Mão sobre o seu coração, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre, todos digam. Sábado que vem, às 10 horas, nós temos aqui a nossa consagração, venha em jejum, em nome de Jesus. Depois nós teremos o estudo, continuação dessa palavra de influência. No domingo, às 18h30, eu esqueci, nós vamos cancelar, aliás, vamos transferir a ceia que seria no domingo para o próximo domingo, porque nós teremos aqui um pequeno eventozinho aí, então a ceia não vai ser nesse domingo, será no próximo domingo, aí em nome de Jesus. Prepare o seu coração para a palavra de Deus no domingo, prepare o teu coração e a tua alma já para o sábado, às 10 horas da manhã, domingo às 18h30, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, aguardo vocês no sábado, em nome de Jesus.